nós nos encontrarmos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Estamos estudando o livro de Josué. É muito bom ter a sua companhia, é muito bom saber que você está comigo fazendo essa experiência da Léxio Divina, da leitura orante da Palavra de Deus. Essa palavra que é para nós uma palavra de ordem, porque ela é a palavra de Deus. Ela vai ordenando a nossa vida na direção daquela que é a santa vontade de Deus, que deve ser vivida, cumprida, aplicada. É a edificação da casa sobre a rocha. Vai vir a tempestade, o vendaval, a enxurrada, mas ela permanecerá de pé porque ela foi edificada na rocha. O homem prudente que ouviu a palavra e colocou ela em prática, construiu, edificou a sua casa na rocha. Vamos pedir ao Espírito Santo que ele nos ilumine no nosso estudo bíblico de hoje e nós consigamos, pela força do Espírito, aplicar a palavra na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, como nós fazemos todas as vezes que nós vamos juntos fazer o estudo, o seu caderno, anota o texto que nós vamos estudar. Josué, capítulo 7, versículos de 6 a 15. Josué, capítulo 7, versículos de 6 a 15. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Josué rasgou então as vestes e prostrou-se com o rosto por terra, diante da arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel cobriram as cabeças de pó. Josué disse: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo atravessar o rio Jordão? Foi para nos entregar às mãos dos amorreus e nos fazer perecer? Oxalá tivéssemos nos contentado em permanecer no outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi após Israel ter oferecido as costas aos inimigos? Os cananeus e todos os habitantes do país ficarão sabendo, virão cercar-nos e arrancarão o nosso nome da terra. E tu, o que farás então em honra do teu grande nome? O Senhor respondeu a Josué: Levanta-te, porque estás aí prostrado com o rosto por terra. Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenei. Tomaram dos objetos votados ao interdito, roubaram-nos e esconderam entre os seus pertences. Foi por isso que os israelitas não puderam resistir aos inimigos e lhes ofereceram umas costas. Eles mesmos foram atingidos pelo interdito. Não continuarei a estar convosco enquanto não eliminardes do vosso meio o interdito. Levanta-te, santifica o povo. Dize-lhes: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há um interdito no meio de ti, Israel. Não poderás resistir aos inimigos enquanto não extirpardes do vosso meio as coisas votadas ao interdito. Amanhã de manhã vos aproximareis do Senhor por tribos. A tribo que o Senhor indicar por sorte se aproximará por clãs. O clã que o Senhor indicar por sorte se aproximará por família. A família que o Senhor indicar por sorte se aproximará homem por homem. Quem for designado por sorte como responsável pelo interdito será queimado no fogo, ele e tudo o que lhe pertence, porque violou a aliança do Senhor e cometeu uma infâmia em Israel. Nós vemos Josué prostrado diante do Senhor, diante da arca, em profunda atitude de intercessão. Exatamente porque experimentou ali uma derrota. Ele é ali o Cristo, a figura do Cristo que intercede por nós. Mas não só intercede. O Cristo, ele intercede, mas ele nos conduz à verdade, ele nos conduz à conversão. E quando Josué, orando
ao Senhor, dizendo daquela derrota, dizendo que era melhor eles terem ficado do outro lado do Jordão, porque lá eles estavam protegidos. Agora, esse povo vai perceber que eles estão desprotegidos e o nome de Israel será apagado da face da terra. Aí Deus se manifesta e ele vai mostrar que é o pecado que bloqueia o sucesso de Israel na conquista da terra. Ali Deus fala com Josué, é o pecado que foi cometido, né? A comunidade, ela estava unida em solidariedade moral, né? Naquela realidade de uma proibição que Deus havia feito, né? E ali todo o Israel, todo o povo foi atingido por aquela escolha errada. Deus vai dizer, né, 4 verbos: tomaram, roubaram, mentiram e esconderam. Então, roubaram aquilo que era votado a interdito, tomaram, esconderam, né, mentiram. E aí Josué é surpreendido, porque Josué não sabia desse contexto, não é? E aí a palavra de ordem é: santificai o povo. O culpado vai ter que ser encontrado. Deus vai revelar qual é a tribo, qual é o clã, qual é o homem, até para que haja a purificação, não é? Porque essa cadeia de pecado, tomaram, roubaram, mentiram, não é? Esconderam, essa cadeia de pecado contamina o povo. Essa cadeia de pecado faz com que esse povo fique fragilizado. Então, é uma necessidade, né? Um discernimento espiritual comunitário diante da santidade de Deus. Não se pode permanecer naquela condição de pecado, pois ali está a derrota. O pecado bloqueia a conquista da terra prometida. É muito fácil a gente traduzir para a nossa realidade, não é? O pecado, ele bloqueia, ele impede que nós adentremos na terra prometida do céu, né? E você está entendendo que eu estou usando uma metáfora de terra, não é? Porque é esse estado espiritual onde nós estaremos, né, na presença de Deus. Não se entra no céu com o pecado. O pecado mortal, ele faz exatamente aquilo que está dito aqui na palavra. Se ele não foi confessado, né? Ou melhor, vamos começar lá do início. Não houve o arrependimento, a contrição, o propósito de emenda, né? E a confissão do pecado, e a pessoa morreu impenitente, querendo continuar naquela realidade. E aí a gente tem que entender muito bem a questão do que é um pecado mortal, né? Ele exige condições. Primeiro, a consciência dos 10 mandamentos, da matéria grave, né? Eu sei que é uma matéria grave, um dos 10 mandamentos. Para que seja um pecado mortal, tem que ter uma matéria grave. Eu tenho que ter consciência e ter sido avisado dessa matéria grave, não é? E mesmo assim, eu insisti em fazer aquele pecado. Então, eu rompi a comunhão com Deus, eu me tornei na minha alma inimigo de Deus. Eu vou precisar de confissão sacramental. O pecado venial, quem morre com ele, vai para o purgatório e vai passar o tempo necessário para purgar. Mas aquele que comete o pecado mortal não se arrepende, tem consciência, é consciente do pecado, não se arrepende. O catecismo diz que ele vai para o fogo do inferno. Aqui está dizendo que o culpado deve ser queimado. Então, fica muito claro para nós exatamente a violação da aliança e a punição de Deus, para que não seja o seu povo contaminado, não seja o seu povo colocado naquela condição de normalidade do pecado. Infelizmente, em muitos lugares hoje, dentro da igreja, o pecado ficou normal. Não, isso aqui não é pecado não, é amor. Muitas vezes lá a pessoa vai e confessa, eu acessei um site pornográfico, ou eu fiz um pecado da masturbação, ou eu tive relação com a minha namorada. Não, é amor. Olha só, ninguém pode mudar o que Deus disse. Nenhum homem, nenhum ser humano pode mudar o que Deus disse. O pecado do 6º mandamento, não é?
Não pecarás contra a castidade. É pecado, se cometeu é pecado mortal. E a gente pode olhar os 10 mandamentos, né? E fazer o exame de consciência e perceber, não é, onde eu preciso ajustar a minha vida, onde eu preciso me corrigir. A palavra de Deus é santificai-vos. Nós precisamos ser esse povo que deseja a santidade. Nós precisamos contagiar a igreja com esse propósito de santidade. Nós precisamos contagiar os irmãos. Não é uma coisa negativa, simplesmente condenação não é por medo, é por amor. Nós queremos ser santos por amor, porque Deus por primeiro nos amou. Deus por primeiro se entregou por nós, entregou o seu Filho, né? De tal modo Deus amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar aqueles que estão no mundo. Mas eu quero a salvação? Ou eu quero que a palavra de Deus se adeque à minha vida? Eu quero que a palavra de Deus me sirva e eu não serei o servo da palavra, mas ela vai me servir. Então eu vou ali pegando atalhos para justificar erros e pecados para continuar na vida velha. Não. Paulo vai dizer, olha, e aí eu trago isso para a minha vida, porque eu sou evangelizador, né? Sou sacerdote, sou membro de uma comunidade chamada Canção Nova, né? Paulo vai dizer, eu trato duramente o meu corpo, porque eu não quero, depois de ter salvados a muito, me perder. Nós precisamos levar o nosso processo de salvação a sério. Qual é a mensagem que nós escolhemos hoje? Levar o nosso processo de salvação a sério é buscar a santidade, deixando o que era velho para trás, renunciando ao pecado, lutando por meio da graça de Deus para vencer os vícios. Não devemos baixar guarda. Estamos numa guerra espiritual que exige de nós vigilância e muita oração, como também a fidelidade à palavra de Deus e à sã doutrina da salvação. O que é a sã doutrina da salvação? A doutrina da igreja, a sagrada tradição, o sagrado magistério, que traz essa interpretação, né, da Escritura Sagrada para nós, a aplicação da Escritura na nossa vida. Então, meu irmão e minha irmã, nós devemos viver com muita atenção, buscando a radicalidade do Evangelho. Talvez você se pergunte assim, padre, mas o que é santidade? Santidade é estar em comunhão com Deus. Eu vou crescendo em santidade à medida que eu permaneço em comunhão com Deus. E aí a gente tem que evitar mesmo o pecado mortal, porque ele, quando nós o cometemos, né, e para ser um pecado mortal tem que ser consciente, e a gente está numa caminhada, a gente vai perdendo ali todos os méritos, as graças que nós recebemos, aí começa do zero de novo. A gente tem que buscar viver cada vez mais essa comunhão, sem romper a comunhão no pecado mortal, lutando contra a malícia dos pecados veniais, as imperfeições, né, buscando a conquista das virtudes para vencer os vícios. Esse é o caminho da santidade. Vamos rezar? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, movidos por essa palavra, santificai-vos. Essa palavra de ordem que o Senhor deu a Josué e a todo aquele povo, diz muito para mim e diz muito para os meus irmãos, porque também é uma palavra de ordem para a minha vida e para a vida de cada um de nós. Conceda-nos a graça de viver com maturidade e com muita fé o nosso caminho. E essa maturidade, ela vai nos levar a uma constante vigilância, a elevar o nível da nossa oração e a viver essa busca consciente e determinada de aplicar a palavra do Senhor na nossa vida. Eu quero aplicar a sua santa palavra na minha vida. Eu quero viver debaixo da sua mão poderosa. E eu não quero me desviar. Não quero, Senhor Deus, perder o ânimo, perder a força, perder a determinação. Não, eu quero manter-me no propósito. E o propósito é me expor cada vez mais ao Senhor, estar cada vez mais em comunhão com o Senhor e receber a graça da santificação, porque é o Senhor quem me santifica. Amém.
é o Senhor quem santifica você, é o Senhor quem faz a obra. Então, o processo é esse, é a comunhão com Deus. Se houve um rompimento de comunhão na atitude de cometer um pecado mortal, vá e busque a confissão sacramental, retome a sua vida espiritual, não fique se julgando, se condenando, olha lá, não, se diminuindo, não é nada disso, isso aí é obra de Satanás. Deus nos perdoa e nos empurra. Começa de novo, retoma a sua vida, vai, cresce espiritualmente, vigia esse pecado que você caiu e pronto, vamos seguir em frente. É assim que a gente vai crescer. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.